Você ouviu as músicas Nada Pode Calar um Adorador, da Eixla, e Quebrantado, Ministério Vineyard. E nós estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa A Mesa com o Pai, agora com a transmissão pela live no Facebook. Então conecte-se à nossa página Karen A Mesa com o Pai e acompanhe pelo Face, ok? E olha só, agora vocês vão conhecer as nossas entrevistadas de hoje. Hoje são duas. Elas são lindas, são doces, são umas meninas que são delicadas, mas elas também são fortes, são guerreiras, são empreendedoras. Hoje a gente tem mãe e filha aqui. É isso aí. A mãe, uma empresária de sucesso do ramo de calçados e também é consultora de moda. A filha é uma lindona de 15 anos que tem muita opinião. Ela parece quietinha assim, mas ela é uma menina firme. Você vai descobrir uma curiosidade muito bacana dessa adolescente. As duas são apaixonadas por Jesus e hoje eu tô aqui à mesa com o pai e com a Tatiane Moreira e a Letícia. Bem-vindas, meninas. Bom dia, é uma alegria recebê-las aqui. Bom dia, Karen. Bom dia aos ouvintes também. A alegria é toda nossa, é um prazer enorme estar aqui com você. Bom dia a todos. É uma delícia estar aqui. Que gostoso, meninas. Então vamos começar esse sábado maravilhoso, florido, porque aqui só tem o dia de menino aqui na sonoplastia, porque até a Laurinha eu trouxe para me ajudar aqui hoje, viu? Então ela também tá aqui com a gente. Bom, mas vamos começar do começo, né, gente? A gente vai começar conhecendo um pouquinho a Tati, porque essa Tati que a gente já conhece lá da loja, que aliás é linda, é uma marca própria, modelos exclusivos, gente, produto maravilhoso. Mas essa Tati tem uma história que não é só essa que a gente conhece, né? Então, pra gente saber quem que é essa mulher que hoje é moderna, mas que não perde a sua doçura, que é uma pessoa experiente em mídias virtuais, mas que não se expõe. Quem que é essa mulher equilibrada? Para chegar até aqui, ela já passou por vários momentos, alguns deles muito difíceis. Então, a gente vai conhecer um pouquinho a história da Tati. Tati, você tá em casa, o microfone é seu, é a sua história, você compartilha com a gente aquilo que tiver no seu coração, tá bom? Ai, obrigada. Quem vê pensa assim, que é tão fácil. Facilita um pouco, né? Porque eu já te conheço e uma grande amiga, então isso traz um pouco mais de facilidade, mas não é fácil. Enfim, Karen, vou tentar resumir um pouco, né? Porque é uma longa história, mas eu acredito assim que Deus vai preparando a gente em tudo aquilo que a gente passa. Então eu acho que isso é muito importante e foi muito importante na minha vida. Então eu digo assim, que eu tive uma educação muito firme pelos meus pais e a minha mãe sempre confiou muito a mim grandes responsabilidades. E quando eu era jovem, eu muitas vezes não entendia isso. E muitas vezes eu até reclamava sobre isso, né? Porque eu não queria talvez tanta responsabilidade, eu não queria cuidar de tantas coisas. E isso muitas vezes me fez murmurar até. Só que depois, com os anos, eu entendi que isso já era um propósito de Deus na minha vida. Já era Ele me preparando para tudo aquilo que eu tinha que passar. Então, é por isso que eu digo assim, que Deus é bom o tempo todo. E até a gente ter conhecimento disso, a gente reclama muito, a gente murmura muito, mas Deus está cuidando da gente o tempo todo. Então, assim, eu tive essa educação bem rígida pelos meus pais e sou muito grata a eles por isso. E casei muito nova também, eu casei com 19 anos, já num ritmo frenético assim de trabalho. Eu sempre trabalhei desde muito cedo e tive a Letícia depois de 5 anos de casada. Fiquei viúva aos 27 anos. Então isso tudo foi assim, foram percas muito grandes e que no momento dessas percas eu também sempre me questionei, por que comigo? Por que isso está acontecendo? Por que tem que ser assim?
E aí eu fui entendendo agora, né? Depois que passa, depois que você vai entendendo assim, que em tudo aquilo que acontece, Deus tem um cuidado com a gente. Por mais que a gente se sinta sozinho, por mais que a gente se sinta desamparada, por mais que a gente se sinta assim, nossa, mas como assim? Eu, com uma filha com 3 anos, você perde o chão, você perde tudo. E você se questiona o tempo todo, mas por que comigo? Por que tem que ser assim? Por que tem tanta gente aí? Eu lembro que na época, assim, nossa, tem tanta gente se separando, tem tanta gente... Então, assim, você começa a fazer tantos questionamentos, só que depois você vai vendo que tudo Deus tem um cuidado, tudo Deus tem um propósito. E isso não é fácil, não foi fácil esse aprendizado. Eu até hoje eu ainda, e hoje assim até um pouco menos, eu tento evitar reclamar de qualquer coisa, porque a gente não tem entendimento, mas Deus tem entendimento de tudo aquilo que vem acontecer na nossa vida. Então, por mais que seja dolorido, por mais que seja triste, por mais que seja percas, mas Deus está cuidando da gente o tempo todo. Isso que é interessante, né? A gente ter o ponto de vista de uma parte. E ele tem a eternidade. Exatamente. Ele consegue entender o princípio, o meio e o fim. E como a nossa visão tá restrita, né? No momento, às vezes o nosso entendimento fica ali atravancado pela dor, né? Pelas preocupações, pelo medo. Hoje, eu até entendo assim que chega a ser egoísmo da nossa parte, né? Porque a gente é muito focado em si próprio. Eu vejo muito isso. A gente não... É muito difícil você ter uma visão do que Deus tem para a sua vida. Então eu acho que ter esse entendimento que é o diferencial. E que hoje, mas mesmo assim, não pense que é fácil, não pense... É um trabalhar diário sobre isso. Porque por mais que muitas vezes você esteja passando por dificuldades simples, que às vezes é até assim, que é o nosso cotidiano, porque graças a Deus a gente não vive sempre grandes tragédias, né? Então, às vezes assim, o nosso cotidiano nos faz murmurar muito, né? Nos faz assim, o tempo todo estar reclamando de alguma coisa. E eu tenho buscado muito esse entendimento de não murmuração, de não reclamação, porque problemas todo mundo tem. Sim. E isso é um trabalhar de Deus na nossa vida. O problema não é para nos castigar. Eu acho que isso foi o meu maior entendimento, assim. Se eu tô passando por um problema, por uma dificuldade, isso não é um castigo na minha vida. Não. Isso é um trabalhar na minha vida. Então, eu tenho que aprender com isso. E se eu ficar focada na murmuração, na reclamação, esse problema, talvez eu vou ter que viver esse problema novamente, porque eu não aprendi. Então vamos aprender rápido, né? Porque acho que é provado, mas acima de tudo será aprovado, né? Aprovado. Passa na escolinha, não é? Vamos passar, né? E porque é bem isso mesmo. Realmente, a gente olhar, isso que você falou, não é um castigo, porque não existe ninguém aperfeiçoado, né? Sem passar pelas provas. Como é que você... eu sou mestre, sou doutor em tal assunto. Não fez nenhuma prova? Exatamente. Né? Quer dizer, não teve nada difícil, nenhuma dedicação extra, nada. E na vida é assim, né? Uns de nós somos doutores em cura, porque ficamos muitas vezes doentes e fomos aprendendo a desfrutar da saúde que vem da bênção de Deus. Alguns de nós somos doutores em prosperidade porque passamos muita necessidade e fomos aprendendo a trabalhar a provisão de Deus, né? Exatamente. E assim vai. E você é doutor em bastante coisa, né, Tati? É verdade. É verdade. E assim, só que eu sempre tive esse pensamento de ver o bom de Deus, né? Então, depois que eu fiquei viúva, eu refiz a minha vida.
né? Casei novamente. Só que mesmo assim as provações vieram. Logo 2 anos depois disso, eu perdi minha mãe com 51 anos. Ela infartou nos meus braços. E foi uma perca muito difícil, porque, bom, toda perca é difícil, mas você perder sua mãe tão jovem, numa situação tão ímpar assim, eu novamente ali me questionando, né? Porque a gente não morava perto, eu morava em outra cidade, em outro estado, e eu fui visitar minha mãe, então eu pensava assim, meu Deus, né? Por que não poderia ter sido um momento que eu não estivesse aqui, porque, gente, enfim, você perder uma mãe é uma coisa muito triste, dolorosa. Mas você perder a sua mãe nos seus braços é uma perca assim, enfim, é uma perca muito difícil. Acho que não tem nem como tentar explicar isso. Sim. Mas, e depois de 15 dias de toda essa situação, de toda essa dificuldade, de toda essa perca, meu irmão já estava doente, na verdade, mas a gente não sabia, não tinha um diagnóstico, não sabia. Primeiramente ele foi tido como uma depressão, só que ele foi ficando muito ruim, e os médicos ainda fazendo essa avaliação com ele de depressão. E nós fomos descobrir 15 dias depois que meu irmão estava com leucemia muito atacada, porque foi um diagnóstico tardio. E ele veio para minha casa. O João Pedro, meu filho mais novo, tinha 8 meses mais ou menos. E eu morando numa cidade grande, sem família nenhuma, com meu filho pequeno, tinha perdido minha mãe, com meu irmão com leucemia em estado super avançado. Então, assim, aí eu vi o quanto Deus tinha para minha vida, porque aí eu fui, só que lembrando bem, tudo isso não naquele momento. A gente vai entender isso mais tarde, né? Porque que Deus já tinha me trazido desde uma educação de infância, onde eu fui tão cobrada, porque eu ia ser cobrada nesses momentos, aonde com a perca da minha mãe, em relação ao meu pai, eu tive que ser ali mãe dele, eu tive que ser uma fortaleza que eu jamais imaginava que eu daria conta de ser, porque o meu pai também foi uma perca para o meu pai, foi muito grande. E depois de um tempo, meu pai chegou em mim e falou que ele sempre pediu para Deus para que ele não visse a perca da minha mãe. Então eu fui entender como que Deus me preparou para isso, porque era um pedido do meu pai, porque a minha mãe, ela tinha marca-passo. Então, era uma saúde perfeita, uma vida normal, mas quando ela colocou o marca-passo, isso já foi um susto para todo mundo, sim, né? Então, e com isso, quando meu pai descobriu isso, enfim, tempos depois, era um medo que ele tinha de perder ela. E ele contou isso para mim tempos depois, que era uma coisa que ele não queria ver. Então, Deus me preparou para esse momento. E depois, com a doença do meu irmão, meu pai totalmente fragilizado, a família inteira fragilizada, sim, com a perca da minha mãe. E a gente teve, assim, que ser uma fortaleza para encontrar bons profissionais na área, para buscar esse tratamento, porque é uma doença muito dolorosa, uma doença muito rápida, agressiva, que tem que ter um diagnóstico rápido, e ele teve um diagnóstico totalmente tardio. Então isso trouxe assim um peso maior para toda, sim, aquela situação, né? Então foi assim, mas graças a Deus, Karen, eu senti Deus ali o tempo todo, né, cuidando da gente. Só para finalizar essa situação do meu irmão, ele fez um primeiro tratamento, onde ele ficou bem da doença,
E era uma coisa já, um grande milagre isso daí, porque a doença já estava muito avançada. Ele ficou muito debilitado. E então ele recebeu alta, ele fez um primeiro tratamento, ficou tudo bem. Meu irmão refez a vida dele, casou. Enfim, 6 meses depois, o meu irmão recaiu novamente, ficou doente novamente, a doença voltou. E a gente não tinha doador e não encontrava doador para ele. E nessa recaída, a gente não tinha uma outra opção a não ser fazer o transplante. Ele tinha que ser transplantado. E na primeira fase da doença dele, a família inteira, nós fizemos várias campanhas em várias cidades, onde a gente estava à frente dessas campanhas. E todo mundo fez os exames, a família toda. E a gente não tinha como ser doador. E eu sempre tive comigo que eu queria ser a doadora dele, que eu tinha que ser eu, que não podia ser outra pessoa. E eu pedia muito isso a Deus, muito, muito mesmo. Na segunda fase, quando a gente descobriu, quando ele recaiu, porque ele já tinha recebido alta, ele já estava 2 anos bem. Então, para a leucemia, com 2 anos, sem a leucemia voltar, a chance dela voltar é muito pequena. Não é impossível, no entanto voltou, mas as chances são bem menores. Então, quando voltou, pra gente foi um outro trauma, né? E nesse dia, eu lembro que eu estava no hospital e eu pedia: Senhor, que seja eu, Senhor, que o Senhor mude, que o Senhor faça o que tiver que ser feito. E assim foi, Karen. Nós buscamos a medicina em todo o Brasil, nós buscamos médicos no Brasil todo. A gente foi atrás de várias equipes médicas para ver o que poderia ser feito, porque eu era 50% compatível. E então, assim, isso para eles eram poucas as chances, né? E enfim, até que a gente encontrou uma equipe em São Paulo e que achou que as chances eram boas e que dava certo. E a gente fez o transplante e deu certo. E foi assim, foi um grande milagre na nossa vida, porque eu falo que não foi só na dele, foi na minha também, né? De saber o quanto Deus é maravilhoso quando a gente acredita, quando você pede, Ele muda diagnósticos, Ele muda a visão que a gente tem, Ele consegue mudar isso daí. E foi assim, foi um grande agir de Deus ali na minha família. Que bênção, né? Olha, às vezes eu fico muito impressionada com as coisas. A ministração de hoje, ela vai falar essa questão de que Deus está ali no controle das coisas, né? Os nossos olhos não veem, mas Deus está no controle das coisas. E o bacana disso, Tati, é ter um testemunho, né? Eu venci. Porque Apocalipse diz: eles venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho. Então, o quanto é edificante para a fé das pessoas, quantos podem falar: ó, eu tô doente, ou eu tô viúva, ou, né, seja qual for a situação, e falar assim: puxa, mas Deus trabalha, eu tô ouvindo, ó, aconteceu na vida dela, pode acontecer na minha, porque Deus é o mesmo, Ele não mudou. Né? As promessas dele não falham, não caem, né? E isso realmente é um sustento para nós. Com certeza. E outra coisa também, né, Karen, que eu sempre penso e tenho isso comigo, a gente não é merecedor por ter feito algo a mais. Não, isso pode acontecer com todos nós. Eu acho que o grande, assim, que a gente tem que ter no nosso coração é o temor que a gente tem que ter de Deus. Sim. E o acreditar no que Ele possa fazer. Porque todos nós somos merecedores do que Deus tem para nós. Eu acho que isso é imprescindível. É a graça de Deus, né? É a graça. Ele não vai olhar o que você fez, nada disso. Não são as suas qualidades, não são suas posses, não é a sua personalidade, não é nada disso. É a graça do Senhor, é para todos os que creem, exatamente, né? E Jesus já tinha deixado esse alerta: no mundo tereis aflições,
mas é para ter o quê? Bom ânimo, né? Não esmoreça, creia que vai passar. Eu venci o mundo, ele diz, né? E em meio a todas essas coisas, você falou, né? Você se casou de novo. Chega o Fabiano como esse presente aí na sua vida, né? Uma pessoa que no silêncio intercedeu, né? Sem pressionar, ele confiou no que Deus tinha para fazer na sua vida, e ele chega para trazer assim esse entendimento de Jesus, de uma nova vida, mas de uma característica muito pessoal dele, que é essa coisa da mansidão, né? De quietinho, né? Sem muito alvoroço, ele vai, que é o jeitão dele, né? É verdade. O Fabiano foi um grande divisor de águas, assim, nas nossas vidas, né? Ele já vinha, né, na igreja, ele já buscava a Deus, e o Fabiano foi assim... na verdade, eu falo que nem o Fabiano, né? Deus usou a vida dele assim de uma forma muito, muito ímpar pra gente, porque no começo eu não entendia muito, assim. Eu sempre fui meio questionadora, né? E eu falava, ele muitas vezes me convidava para ir à igreja. Eu também ia na minha igreja, na minha fé, né? Eu era católica. Então, assim, e no começo eu sempre fui muito ímpar, assim, não vou na sua igreja, enfim, e o Fabiano soube esperar muito isso. Deus usou muito a vida dele com aquela mansidão toda, e eu sempre muito agitada e fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e buscando muita coisa ao mesmo tempo, e Deus coloca uma pessoa assim tão tranquila, com tanta mansidão, com tanta sabedoria, né? E aí nós começamos, e eu falo que isso para mim foi o diferencial, porque se ele tivesse chegado e se ele tivesse imposto alguma coisa, eu não teria aceitado, e ele nunca fez isso. Então a gente sempre... assim, no começo do nosso relacionamento a gente combinou, vamos fazer assim, então, como a gente tem fés diferentes, igrejas diferentes, eu acompanho você na sua e você me acompanha na minha. Então foi assim que tudo começou. A gente ia 2 vezes na semana, então durante a semana a gente ia na minha, e no fim de semana a gente ia na dele, ou a gente invertia também, isso não era problema. E ali Deus tem todo um trabalhar, né? Porque aí tem uma palavra diferente, aí tem uma busca diferente. E eu sempre fui muito assim, de leitura, sempre gostei muito de ler. E o meu grande sonho, eu sempre tive um sonho muito grande desde a infância, que era fazer a leitura da Bíblia. Então isso para mim foi assim, uma coisa muito... E na minha igreja, isso não era uma coisa tão comum. Ler a Bíblia na igreja católica não é uma coisa tão comum, principalmente há anos atrás. Eu acho que hoje, talvez até mais, né? Já tem feito mais isso, eu vejo mais isso. Só que há anos atrás, na igreja que eu ia, isso não era comum e nem aconselhável. A gente... Enfim, então quando eu descobri assim que tinha uma Bíblia com uma leitura mais fácil, que tinha uma coisa que era uma coisa tão fácil, tão possível da gente fazer, isso foi assim, para mim foi a grande diferença. E quando você tem entendimento realmente da palavra de Deus, do que Deus tem pra gente na Bíblia, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Isso, pra mim, assim... Aí não foi o Fabiano, não foi ele pedir alguma... Não. Aí foi eu e Deus, né? Que foi... Isso foi imprescindível, assim. Foi maravilhoso. E o Fabiano foi muito passivo. O Fabiano soube esperar o meu tempo, e ele nunca me pressionou a nada, ele nunca exigiu nada, ele sempre soube esperar, e com oração, que eu acho que isso é imprescindível também, que ele sempre, e ele fala, né, que ele sabia
que as coisas iam ser assim. É um versículo que diz nem por força, nem por violência, mas pelo teu espírito, né? Isso. O Espírito Santo é nessa leitura. Eu sempre aconselho as pessoas, leia a Bíblia. Exato. Porque o autor, ele tá ali com você, né? O único livro que a gente lê acompanhado do autor. Então ele pode te explicar aquilo que você não sabe. E foi muito bacana, assim, na leitura da Bíblia pra mim, que eu sempre brincava, né, antes de ler a Bíblia, antes de conhecer, que eu falava assim, principalmente quando eu tive a Letícia, né, com os filhos, eu falava assim, meu Deus, né, tudo vem um manual. Você compra um eletrodoméstico, você não sabe, tem um manual que te explica tudo. E eu falava assim, gente, mas filho tem que vir com manual. Casamento tem que vir com manual. Eu queria um manual, eu queria ler. Como eu gosto de ler, então eu queria ler como fazer. Quando eu descobri a Bíblia, eu falei, gente, existe um manual. Tá tudo, tem tudo aqui. É filho, é educação de filho, é casamento, é mulher, é como a gente tem que se portar, é a mansidão que a mulher tem, a obediência que a gente tem. Eu falava, então assim, isso pra mim foi realmente, assim, de verdade, foi descobrir que a gente tem um manual pra tudo e a gente muitas vezes não sabe, não busca no lugar certo. Enfim, então a Bíblia pra mim foi descobrir o meu manual de vida, assim, de como a gente tem que se fazer. É o manual do fabricante, né? Exatamente. Ele que fez o ser humano, ele já botou tudo ali, já previu tudo, as nossas falhas, onde a gente ia precisar de alguma coisa, né? De quão falha a gente né? Das nossas necessidades, de tudo isso. Não, Deus é maravilhoso, né? Ó, a live tá um movimento aqui, viu? O pessoal tá gostando. A Vânia é prima minha lá, prima da minha mãe, mora em São Paulo. Então, Vânia, Elvio, beijo pra vocês, viu? Meu irmão tá assistindo, Nando, beijos. E ó, tem uma pessoa aqui assistindo que é a Rosiane. Rô, você viu só a história do irmão dela? Tem cura, tem alta, tem vitória. Eu sei que você tá aí às portas da cirurgia, né? Creia, Deus tem um milagre pra você, viu? Tô muito feliz com o pessoal aqui movimentando a live. A Inês tá aqui dizendo Deus é fiel. Beijo, Inês, muito obrigada pela companhia de vocês. E vamos seguindo. Agora a Ângela entrou, viu? Tá curtindo com a gente. A Ângela, Marildo. Ó, e aí, de toda essa história linda dessa família, Lê, como é que é, Lê? Fala um pouquinho aí pra gente. Como é que é esse paizão? Como é que é essa mãe, esse irmão? Conta aí pra gente. Ai, é uma bênção, é maravilhoso. Quando meu pai entrou na nossa vida, eu vi como um presente que eu tava ganhando um pai novo. Eu nunca pensei que isso, a minha mãe trabalhou muito comigo. Eu nunca pensei que eu tinha perdido um pai, mas quando o meu pai entrou, o Fabiano entrou na nossa vida, eu senti que eu tinha ganhado um pai novo pra sempre. Que bênção, que alegria isso, né? É um preenchimento do coração. Deus se preocupa com os nossos vazios, né? É verdade. Ele se preocupa com cada detalhe. E de uma forma muito, muito natural, assim, sabe? Sim. É isso que eu acho muito, muito importante. Essa entrada do Fabiano na minha vida, na vida da Letícia, foi de uma forma, assim, muito natural, né? Hoje a Letícia sempre teve um relacionamento muito lindo, assim, com ele. Uhum. E no começo isso gerou muita insegurança pra mim, né? Porque eu ainda não convertida, não sabendo de todos os planos de Deus, então eu sempre achei assim que eu tinha que fazer muito. Eu sempre fui de eu tenho que fazer, eu tenho que buscar, eu tenho que. Então no começo eu tentei, assim, colocar um limite ali, porque eu não sabia como que ia ser tudo isso, né? Então eu e o Fabiano, a gente já se conhecia, porque a gente era da mesma cidade, mas a gente casou muito rápido. Então eu tinha uma preocupação muito, muito, assim, com ela, né? Então sempre foi uma preocupação muito ímpar com a Letícia, de como ia ser. E eu sempre falo assim, no começo
até eu pedia para ela, a gente sempre falou para ela que eu apresentei como um tio, que seria um tio na vida dela. Então eu tive muito esse cuidado com esse relacionamento. E Deus foi tão maravilhoso, Deus trabalhou tanto isso, que assim, com a vinda do João Pedro, quando eu engravidei do João Pedro, a nossa conversa com o João, para contar para a Letícia a vinda do João Pedro, foi um grande presente de Deus, porque eu nunca me esqueço, a Letícia olhou pro Fabiano e ela só perguntou assim, mas o que o senhor vai ser dele? E o Fabiano falou, eu vou ser o pai dele. E o Fabiano tentou ali contar, mas olha, isso não vai mudar, eu vou continuar sendo o seu tio, a gente vai ter um... E aí a Letícia tinha 4 para 5 anos, a Letícia olhou e falou assim, não, mas então o senhor também vai ser o meu pai. E a partir dali nasceu assim uma linda história que o Fabiano e ela construiu, que às vezes eu ficava ali por trás, olha, calma, né? Eu sempre muito temente, assim, eu não queria falar para ela de pai, colocar ele no lugar do pai que ela tinha perdido. Eu sempre tive um grande cuidado com isso. Mas quando isso partiu dela, nossa, Karen, pra mim foi assim, foi um alívio, foi um presente, foi um agir de Deus. Pessoas que estão ouvindo conseguem entender isso na dimensão que eu entendo, porque eu já assisti esse filme. Exatamente, eu sei. Eu já assisti esse filme, já te contei isso, que é aquela coisa, você fala, eu tenho um zelo, eu não quero invadir espaço nenhum. Exatamente. Né? Cada pessoa tem o seu lugar na vida um do outro. E aí a criancinha vira e fala, então eu vou te chamar de papai. Né? E você fala, uau, eu tão preocupada na minha vida de adulto e as crianças resolvendo tudo de um jeito tão simples, né? Tão simples. Tão simples, eu te amo, então é isso aí, nós vamos ser felizes assim, né? Eu falo, por isso que Jesus recomenda, né? Seja como uma criança. Exato. É simplificar o amor, simplificar a cobrança, simplificar todas as coisas para se relacionar com o pai, né? Exatamente. Muito lindo isso. E assim, é uma simplicidade, só que ao mesmo tempo eu vejo um amor e um carinho de uma construção de afeto que a gente como mãe, com toda esse peso e preocupação, Sim. né? A gente não pode se meter no meio dessa construção, né? Eles, né? Entre eles. Então, isso foi uma conquista dos dois e pra mim foi assim, que era a minha maior preocupação realmente quando eu fui refazer a minha vida era com ela. Sim. Então, isso pra mim foi Deus e ponto. Não tem... Tem a parte dos risos, né? 4 meses, assim, tá? Ai, é verdade, cara. Não são só lágrimas, né, gente? Tem a parte dos risos, né? Tem, não, é verdade. Essa parte do Fabiano foi... Eu, como sempre, muito, muito decidida, muito uma mulher, né, de tempos modernos, assim. Eu já levantei muito essa bandeira. E de repente chega o Fabiano, tão calmo, tão, né, esperando o tempo. Eu já o conhecia, já sabia, já conhecia a história dele de longos namoros, né? E aí, eu com uma filha, e eu falei, a gente começou um relacionamento, aí eu peguei, falei pra ele, assim, mas, tipo... 1 mês depois que a gente tava junto, falei, olha, a gente, 2 pessoas independentes, 2 pessoas que sabem o que é. Eu tenho uma filha, eu não vou ficar aí saindo, namorando e vou deixar minha filha, né, com alguém. Não é isso que eu quero pra minha vida. Eu sei o que eu quero e eu espero que você também. E eu vou dar um tempinho pra você pensar. Mas assim, já saiba que a gente precisa casar e você vai ser pai. E isso foi assim, foi bem intimado, sabe?
Mas ele aceitou. Então... Olha que bem, ele aceitou. Uhul. Ai, meu Deus. Isso é lindo. Aí sabe, às vezes as pessoas têm tanto medo, né? De tá perdendo a chance de ser feliz. Fica aí namorando 20 anos. Não, só depois que eu construir minha casa. Não, só depois que eu mobiliar. Não, só depois que não sei o quê. Gente, constrói junto, vive junto, seja feliz junto, né? Depois tem história pra contar. Eu falei, isso aqui eu não consegui sozinho, isso aqui eu consegui junto. É muito mais gostoso. A gente vai, pode não ir tão rápido, mas vai mais longe quando vai junto, com certeza. Gente, tô amando. O nosso programa precisava ter 5 horas hoje, né? Pra gente conseguir. Elas estavam morrendo de medo como é que ia ser essa história, mas eu ainda quero mostrar pro pessoal que a Lê, no auge dos 15 anos dela, nesse nosso mundo super virtual, a Lê não tem redes sociais. Gente, uma menina linda, moderna. Ai, eu acho o máximo os modelitos dela, esse tino pra moda que ela tem. Adoro. E com tudo isso, ela consegue ser uma pessoa que tem os amigos, sim, tem relacionamentos excelentes, sim, consegue se envolver no que a moçada tá fazendo, sim, e não tem redes sociais, não se expõe, não, sabe assim, não é aquela coisa desnecessária, aquela sede que a gente tem visto nessa geração por uma aceitação desnecessária. Isso faz com que eu pense que ela realmente é uma menina de um suporte emocional muito forte. E eu admiro demais. Lê, conta um pouquinho pra nós como é que é esse negócio de falar assim, eu não quis e eu tô bem assim. Eu vejo essa questão da rede social como algo de muita exposição, que é algo que eu não quero e também como algo que aliena muito as pessoas, deixa as pessoas cada vez mais presas nisso. E eu vejo como algo desnecessário, algo que eu consigo levar a minha vida sem, e é muito tranquilo, eu consigo ter meus relacionamentos, consigo ter tudo sem estar nessa dependência de um Facebook, sem estar nesse auge, nessa bomba de curtidas, likes, de todas as redes sociais. E eu vejo algo tranquilo pra mim, é algo que eu gosto de estar por fora. E eu não vejo necessidade de estar incluso nessa bomba de pessoas querendo cada vez mais aceitações. E o bacana é que quando você se posiciona, as pessoas respeitam, né? Porque eu tenho certeza que, sabendo que você não tem redes, o pessoal te liga pra convidar pra festa, te liga pra falar, tem aniversário, tem reunião, tem... Não é? As pessoas se viram porque você se posicionou, né? Até outro dia eu tava conversando com uma amiguinha minha, a gente tem quase a mesma faixa etária mental. Porque a Aninha, Ana Santa, um amor, um doce, uma querida. Agora ela tem redes sociais. Agora que ela fez 90, ela fez um Facebook pra ela e ela tem o WhatsApp agora, né, Aninha? E ela contando do tempo que as meninas faziam reunião na Casa da Amizade, ia a pé na casa uma da outra para dar recado. Então, quer dizer, se você é importante, as pessoas pagam um preço, né? Para te respeitar, para te ter por perto. E é isso que é legal, isso que é se valorizar. Hoje em dia o povo fala tanto em empoderamento. Gente, empoderamento é você ter uma opinião e ser respeitada por isso. Isso é empoderamento, né? Gente, a nossa live tá que tá. A Luísa tá por aqui, mandando beijo. A Daiane, o pessoal tá falando que incrível descobrir a Bíblia como manual de vida. No WhatsApp, a Aline, beijo Aline, lá da Casa da Amizade, falou, eu tô amando esse negócio de que a Bíblia é um manual. Então tá todo mundo curtindo aqui o nosso papo. E pra gente já ir caminhando pros nossos últimos assuntos, de tudo isso que aconteceu, tudo isso que passou na vida da Tati, contribuiu para que ela se tornasse uma pessoa que quer mostrar o bem, mostrar o lado positivo das coisas, né? E isso está refletido lá na porta da loja. Tem um potinho de mensagens positivas, junto com orquídeas que ela prendeu lá na árvore que fica no passeio público, né?
E você olha e fala assim, não, os bons são a maioria, tá lá, tá florescendo, tá bonito, as pessoas têm respeitado, muita gente é abençoada com essas mensagens. Tem gente que faz o caminho ali só para passar por ali, para pegar um bilhetinho. Então, Tati, conta um pouquinho como é que é assim, esse desejo de influenciar as pessoas para o bem. É bem isso, viu, Karen? A ideia surgiu assim de uma forma tão simples, que eu acho que as coisas de Deus são simples. Muitas vezes a gente, como ser humano, que tenta florear e dificultar, muitas vezes até para não fazer. E tudo começou com a inauguração da loja. Eu ganhei algumas orquídeas por pessoas muito queridas. E eu senti que aquelas orquídeas eram um presente da loja. Eu senti que elas tinham que ficar na loja. E eu peguei e coloquei as orquídeas na árvore que eu tinha em frente à loja. Eu falei, nossa, que bacana. Quando eu fiz isso, eu tive uma surpresa muito, assim, que me impactou muito. As pessoas começaram a ir à loja pedindo para eu tirar as orquídeas de lá, porque iriam roubar as orquídeas. E contar experiências de que eu tinha e roubaram, entraram na minha casa e roubaram, e tira daí porque você vai perder. E aquilo me impactou muito, porque eu falei, gente... E quando eu as coloquei, elas estavam floridas, então elas estavam muito bonitas. Eu não tive ninguém que entrasse lá e que fizesse um elogio. Nossa, que bonito que ficou. Não, todo mundo começou a me mostrar que eu teria um problema com aquilo ali. E eu falo que foi ali que Deus trabalhou no meu coração. E eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa para mudar a opinião das pessoas. As pessoas precisam ver que tem algo bom e que pode dar certo. E que se alguém roubar, eu vou colocar outra, ou eu vou ganhar outra, como aconteceu. Sim. Então, foi assim que surgiu. Eu falei, nossa, eu vou colocar uma mensagem ali. E com isso, eu fiz ali umas 20 mensagens diferentes. Imprimi essas mensagens, dobrei essas mensagens. Antes a gente tinha um elastiquinho de silicone que era passado em volta das mensagens e coloquei ali. E foi maravilhoso. E eu recebi muitos testemunhos e aquilo... E a minha ideia era fazer aquilo ali por uma semana. Eu falei, eu preciso mudar. Por uma semana eu vou tentar fazer alguma coisa. Isso impactou tanto a cidade toda, que aí eu me senti assim, na obrigação de melhorar e de ter mais mensagens e de me dedicar um tempo a isso, porque é uma dedicação. Hoje a gente tem dias de a gente distribuir, porque fica ali para quem quiser, para quem passar em frente à loja, que eu acho isso muito bacana. Não foi por uma coisa de marketing, de propaganda, não foi nada disso. Foi uma coisa que eu queria realmente mudar a visão das pessoas, que as pessoas pudessem ver que tem algo bom, que pode acontecer coisas boas. E com isso eu fui melhorando, fui ampliando. Até acho importante contar, né, que no começo eu passava o elástico de silicone e a gente chegou um tempo que a gente não achava mais silicone na cidade, porque a gente hoje distribui, tem de 200 a 300 mensagens por dia. Uau! Que é colocado ali. Então, por dia. Então, isso é muita gente impactada de várias maneiras, porque eu falo que aí é o trabalhar de Deus. Eu coloco ali, eu separo essas mensagens, mas a gente tem muitas mensagens, porque eu fui guardando essas mensagens, fui selecionando. Então, eu tenho diversas mensagens lá que nem eu sei, porque eu sempre pedi que o Senhor use aquilo lá para falar com a pessoa da maneira que ela precisa, com aquilo que ela precisa naquele momento, naquele dia. E hoje é muito bacana, né? Hoje acontece, a gente teve muitos testemunhos, muita gente foi lá. Até não daria nem para contar aqui, porque senão realmente a gente precisaria de 5 horas de programa. Mas são muitos testemunhos de gente muito, muito assim, importante para mim. Até mesmo por gente de idade, por gente que já tem uma experiência de vida muito grande e que vai lá contar, nossa, eu precisava ouvir isso hoje, eu tive isso aqui. Então eu falo, gente, só que não sou eu,
é Deus, porque ali tem um pedido, ali tem uma oração, que Deus use aquele lugar, aquelas mensagens, mas para falar aquilo que aquela pessoa precisa, e tem acontecido de uma forma assim, milagrosamente. Olha só, tá vendo, gente? Tem um monte de gente na igreja procurando ministério. Olha aí, é só você abençoar as pessoas do jeito que Deus te concedeu essa oportunidade, né? A Meire mandou aqui no WhatsApp, Meiroca lá da Proeste, ela falou, eu mesma, sempre que tô no centro, passo por ali para pegar um bilhetinho, né? E aqui na live tem a Letícia lá de Marília, a Michele, o Hudson. Tem um pessoal passando por aqui, deixando beijo, falando que tá gostando demais. Ah, e olha lá, a Laurinha tá falando, é a sua cunhada que tá assistindo a live? Ah, a Mariane Simeone, minha nora. Beijo, nora. A minha sogra também passou por aqui. Meninas, tá maravilhoso isso. Que pena que a gente tem que ser. Sabia que a gente passou. Estamos em 47 minutos da live. Então, qualquer coisa, se for necessário, a gente marca outra. A gente faz segunda chamada dessa entrevista. Ok? Mas hoje a gente vai encerrar por aqui. Eu fiquei muito feliz. Eu tenho certeza que o testemunho de vocês engrandeceu o nome do Senhor, mas sobretudo edificou a fé de muita gente, né? Que bacana, e que a gente possa sempre fazer isso mesmo com a nossa vida, né? Ser um instrumento para edificar, né? A Meire tá pedindo para contar para você aqui, antes que você vá embora, que durante toda a situação da gravidez da nora dela, quando ela descobriu que ela não era uma gravidez planejada, né? A menina jovem, né? O filho da Meire também novinho, e ela passou por lá, pegou uma mensagem e Deus falou com ela nessa mensagem. Então, assim, para uma mãezinha jovem, para uma mãezinha aflita, né? Foi um refrigério. Então, é isso que é bacana, é a gente ter o que contar, né? Falar e olhar para isso, que eu sei que você tem esse coração, que você vai dizer obrigada, Senhor. Exatamente. Obrigada por essa oportunidade, né? Depois de tanta coisa, depois de ter passado tanta coisa, poder fazer o bem aos outros de uma maneira tão gratuita, tão simples, né? E confiando que é o poder de Deus que opera todas as coisas. É isso mesmo, é só por Ele, né? Eu já tive algumas pessoas que foi até a loja para, às vezes até querendo falar comigo, e eu sempre deixo isso muito claro. Não sou eu, não faço nada assim, eu simplesmente coloco ali, mas verdadeiramente Deus falando. E assim, é muito bacana, Karen, porque eu tenho diversas mensagens lá. Eu tenho mensagens da Bíblia, eu tenho mensagens de empreendedorismo, eu tenho mensagens de falar o bem. Tem vários assuntos, eu não tenho um assunto ali. E isso é bem de propósito mesmo, porque é o agir de Deus. Eu quero que Deus só me usou só para fazer aquilo ali por uma semana. E a gente já tá indo para 2 anos de loja, e a gente tá com 2 anos ali. Aconteceu uma coisa bem engraçada essa semana, que nós tivemos chuva, né, esses dias, e nós não colocamos as mensagens, e veio uma senhora, e ela chegou na porta da loja, assim, até um pouco brava, né? Cadê as mensagens? Por que as mensagens não estão ali? Eu vim de Lucélia para pegar minha mensagem e ela não tá ali. Então, hoje isso se tornou até uma obrigação nossa mesmo, né? E aí eu dei risada dela, eu falei assim, não, mas calma que tá aqui, eu já vou pegar. Então agora vocês já sabem, hoje em dia de chuva, entra na loja, pega a mensagem. Porque não tem como, né? Mas assim, foi até engraçado o que aconteceu. O jeitinho que ela chegou, assim, com uma simplicidade tão grande, mas brava, assim, porque ela tinha vindo de outra cidade, porque ela queria. E, então é o agir de Deus mesmo. A Valmira também tá falando aqui, ó, que ela sempre passa lá e pede pra Deus me dá uma luz, acalma meu coração, e ela passa lá e pega uma mensagem. Que bacana isso. Meninas, eu não preciso nem falar, né? Adorei, eu amo vocês. Eu falo que foi um presente pra mim ter conhecido essa família.
É uma alegria especial, pessoal, receber vocês aqui, viu? E eu tenho certeza que tudo isso que a gente sente quando tá aqui pertinho, o pessoal que ouviu também sentiu. Então eu creio que hoje nós estamos encerrando, com a graça de Deus, um tempo muito precioso para a vida do pessoal que acompanhou a gente aqui, né? E que gostoso poder fazer isso. Então agora, o dia acho que vai ter que ser uma música só, né? Porque eu já tô tudo atrasado, tá uma beleza. Então a gente vai ouvir um sonzinho aí e eu volto já. Quem já teve a sua sede saciada, quem sabe o que é estar com o Senhor,